Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 14 de janeiro, para meditarmos o Santo Evangelho, hoje segundo domingo do tempo comum. Eis o Cordeiro de Deus, Evangelho meditado, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 1, versículo 35 ao 42. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com dois dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele naquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Pessoal, Evangelho de hoje, desse segundo domingo do tempo comum, é magnífico. Então nós tivemos na primeira leitura, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3, e depois do 10 ao 19, e depois na segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 15, depois 17 e 20. Então, o cenário é o seguinte: estavam juntos João Batista, André e o outro discípulo, provavelmente Filipe, que no Evangelho de São João sempre aparece com André. Quando Jesus passou, disse São João Batista: Este é o Cordeiro de Deus. Não é verdade? Então João disse isso aos discípulos. E eles logo o seguiram. Logo seguiram a nosso Senhor Jesus Cristo. Viram em Jesus o Cordeiro de Deus. Ouviram o anúncio e tomaram uma decisão. Não foram apenas ouvintes, mas se puseram a agir, a ir ao encontro de Jesus, a ter uma experiência com ele e se tornaram discípulos. Puseram-se a seguir o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, o único que pode tirar o pecado do mundo. Todos os anos nós iniciamos o tempo comum com a passagem do Evangelho de São João. Depois continuamos com o evangelista do ano. Neste ano São Marcos. Não é verdade? Então nós dividimos aí o ano em A, B e C, né? Então esse ano é o ano B de São Marcos. De modo, o evangelista nos diz quem é o homem de Nazaré, e vamos ouvir e seguir. Então está respondido: ele é o Cordeiro de Deus. Não é um pregador a mais, nem um líder de massas, não é tampouco um taumaturgo milagreiro. Pode ser tudo isso, mas acima de tudo, ele é o Verbo de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus. Então, que faz milagres, que cura, que sara, que purifica, que tira o pecado do mundo. É verdadeiramente homem, mas sobretudo é verdadeiramente Deus. O Cordeiro é o símbolo aplicado a Jesus. No templo eram sacrificados cordeiros para pedir a Deus o perdão dos pecados. Agora nós temos este Cordeiro verdadeiro. Então Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ora, podemos segui-lo com tranquilidade e confiança. Podemos confiar em Jesus 100%. Os discípulos de São João Batista permaneceram com Jesus naquele dia.
Depois André chamou Simão, Filipe chamou Natanael, assim como nós chamamos, depois de uma experiência com Jesus, na verdade, depois nós chamamos também alguém para se converter, porque tivemos todo o benefício de seguir a Jesus. Queremos que o mundo inteiro também o ame, porque é bom para nós, porque é o melhor para nossas vidas. Então os discípulos começaram, começaram os chamados, formou-se uma corrente e teve início em São João Batista, que é o precursor, o preparador. É a transição do antigo para a nova aliança. Por isso, ele diz: eu vim para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Jesus olhou para Simão e logo lhe deu uma missão. Mandou-lhe o nome para Cefas. Então, quando muda o nome para Cefas, quer dizer Pedro. Então, pedra firme, pedra visível da igreja invisível. Que maravilha! Então, na casa de Deus, em Betel, o jovem Samuel aprendeu com o velho sacerdote Eli a responder com liberdade, sinceridade e rapidez quando ouvisse o Senhor chamá-lo pelo nome. Fala, Senhor, e teu servo escuta. Samuel dormia quando escutou o chamado, conforme a primeira leitura. Não sabia bem do que se tratava. Procurou informar-se, foi orientado pelo sacerdote Eli. Assim como os discípulos de São João Batista. Ao ver o Cordeiro de Deus, São João Batista indica quem é e eles vão e seguem. Então, o jovem Samuel também ouviu o sacerdote Eli e ouviu e seguiu. Ouviu, levantou-se, procurou Eli e voltou para o leito. Levantou-se de novo. Começou a crescer e o Senhor estava com ele. Samuel cresceu e não deixou cair por terra nenhuma palavra do Senhor. Nele a palavra do Senhor frutificou. Assim também deve frutificar nas nossas vidas, com boas ações, com palavras e ações. Então o Senhor o chamou e lhe deu uma missão, e ele se tornou um grande profeta, vidente, juiz do povo de Israel. Que maravilha! Então, nossa resposta ao chamado do Senhor é dada com vontade e com o nosso corpo que se movimenta, mas tem que ser respondida com palavras e atos, corpo e alma. Então nosso corpo, matéria sensível, pode inclinar-se para o lado contrário ao do chamado. Cuidemos bem dele. É com ele que andamos, nos movemos, existimos e ressuscitamos. O corpo é templo do Espírito. Deixe então que o Espírito Santo de Deus o movimente. Então, vamos nos movimentando em direção ao Cordeiro de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, para cair cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 39: meu Deus, tua lei está no fundo do meu coração. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.